Vamos lá. Então, são 8 horas, sejam bem-vindos. Eu inicio sempre com uma frase, e essa frase nos diz o seguinte: que nós vamos evitar muitos dissabores na nossa vida se crescermos alinhados com os nossos propósitos. Por isto, é necessário convergi-los ao que nos dá prazer em nossa passagem por aqui. É muito mais fácil nós suportarmos essa passagem por aqui se nós fazemos aquilo que nós gostamos. Então, isso é alusivo, eu escrevi isso em alusão ao título, onde nós vamos ver a personalidade, né, versus a carreira ou vice-versa, né? Como que você deve escolher uma carreira na sua vida. Muito bem, vamos então ao título. Encontrando a carreira certa para a sua personalidade. Nós vamos ver já aqui no primeiro momento uma definição clássica do que é a personalidade perante a psicologia, o modelo de Holland, que é um modelo que nós vamos utilizar para medir as personalidades, e no exemplo que será dado, ele é levado em consideração. Um exemplo aplicado, para a gente ver como funciona isso, para vocês entenderem melhor por que isto é assim. Interpretação do exemplo, uma tabela de tipologia de Holland para a gente aprofundar um pouco mais nessa interpretação, uma visão da aplicação de grupos com essa metodologia e uma visão empresarial com essa mesma técnica, né, aplicada. Então, vamos começar com a personalidade. Então, personalidade é o conjunto de características psicológicas que determinam os padrões de pensar, de sentir e de agir, ou seja, a individualidade pessoal e social de alguém. Então, ele trata de uma individualidade, porque as pessoas não se comportam sempre em todas características da mesma maneira. Isso é como uma identificação de uma pessoa única, certo? A formação da personalidade é um processo gradual, porque você cresce, vai começar a ter suas verdades, e essas verdades vão constituir, através do subconsciente, né, como você está programado e como você vai se apresentar através do seu corpo para o mundo. E essa personalidade, ou a personalidade em geral, é gradual o processo, porque você nasce e vai desenvolvendo durante toda a vida. Diferente do que se acreditava há algum tempo atrás, 50, 60 anos atrás, de que a personalidade era imutável, que uma pessoa não poderia mudar nunca a personalidade. Pode sim, e é um dos grandes desafios para o homem no dia de hoje poder se desenvolver. Tá? A formação é complexa e é única. Cada indivíduo vai ter uma percepção do que vê, ou do que sente, ou que tem de insights do poder divino, digamos assim, da inteligência infinita, ou criador, conforme cada um utiliza o termo, né? De qualquer maneira, tudo isso hoje está suportado pela ciência. Então, nós não estamos aqui falando de religião, mas sim de espiritualidade. Quando eu escolhi o tema que está aí na vertical à esquerda, inteligência espiritual, eu escolhi esse tema exatamente porque ele coroa o fechamento dos estudos da inteligência no homem, sob todos os aspectos. Ele é o amálgama que faz com que a inteligência intelectual consiga imprimir, que está no consciente, consiga imprimir no subconsciente aonde se encontra a inteligência emocional,
modificações nesse programa que nós temos. Porque elas, independentemente, se não tivessem alguém que orquestrasse essas mudanças de crenças, né, seria praticamente impossível, porque um é totalmente racional e o outro é apenas a execução. Como é que você programa isso? É você mesmo, através de um estudo sobre como controlar a sua mente. Então, esse estudo faz parte do entendimento aprofundado do que é inteligência espiritual. A inteligência espiritual, ela é, como nós vamos ver agora, a personalidade, assim como a energia do nosso corpo, deve ser sempre crescente, constantemente progressiva. Quer dizer, não é contínua, é crescente e constantemente progressiva, para que a gente atinja uma vida abundante. A inteligência espiritual, ela pode ser medida através da personalidade. E é por isso que eu estou trazendo a personalidade aqui para vocês entenderem como pode ser feito um trabalho para melhorar a vida das pessoas, para que elas busquem abundância nas suas vidas, bem como de grupos e de empresas. Temos que observar também que uma vida abundante é diretamente relacionada com uma pessoa que possua o valor máximo das personalidades. O que significa que pode ser de qualquer modelo de teste de personalidade, mas ela tem que ser levada em consideração sobre todas as possibilidades. Parece que eu estou falando grego aqui, mas é assim, eu escolhi Holland. Holland tem 6 tipos de personalidade previsíveis e 720 combinações entre esses 6 tipos que trazem sentido à análise da personalidade de uma pessoa. Nós vamos ver isso com um pouco mais de detalhe já já. Uma pessoa busca abundância quando ele está cada vez mais crescendo nos valores de cada escala de personalidade que tem neste modelo. Se usasse um outro modelo, seriam os valores da outra escala, daquele outro modelo. Mas, no todo, eu posso trabalhar com uma pessoa, ela tem um crescimento espiritual, ou tem a inteligência espiritual sendo melhor utilizada, através da sua comparação em relação a como ela se apresenta nesses testes de personalidade. Vai ficar bem mais claro isso a partir de agora. Vamos lá. Este aqui é o modelo de Holland. Vamos ver primeiro quem foi Holland. Holland é um psicólogo americano, o nome dele completo é John Lewis Holland, nasceu em 19, morreu há pouco tempo, 2008, e criou, e não só criou, durante a vida toda se dedicou a um trabalho visando o aperfeiçoamento desse teste. E nós vamos usar esse teste nos nossos estudos porque ele é o teste de maior uso no mundo, passa de bilhão de aplicação, levando em consideração todos os continentes, né? Todos os povos. Então, e ele é de simples entendimento, eu diria assim. Esse teste possui 6 tipos de personalidades que vocês podem ver à direita, os 6 tipos. O realista, aqui, o realista, o investigativo, o artístico, social, empreendedora ou empreendedor e convencional. Essas primeiras letras é que trazem o nome do método, RIASEC. É um nome pura e simplesmente retirado das primeiras letras. Quando nós falamos que ele tem 6 tipos de personalidade, elas estão mostradas aqui. Agora, como a gente, quando analisa a personalidade de uma pessoa, analisa 50%
das maiores notas que ela obtém em cada um desses eixos de personalidade, então eu vou tratá-lo sempre de 3 em 3. É daí que esta combinação nos leva a 720 padrões. E quando nós chegamos ao final do teste, a gente utilizará 3 letras dessa meia dúzia de letras aqui, que dirão exatamente o perfil, a personalidade dessa pessoa. São tabelas bastante extensas, bem aprofundadas e muito testadas, que acabam mostrando a realidade atual da pessoa. Porque a personalidade muda, então, se ela fizer o teste daqui mais algum tempo, o resultado será outro, né? E a pessoa poderá ver se está crescendo ou não com relação a se aproximar de uma vida de abundância, porque, como disse, é comparada, né? É diretamente proporcional à personalidade, à inteligência espiritual. Bom, só para deixar mais claro, essas duas setas aqui, brancas, são opostas, né? De 2 a 2. E quando nós temos uma pessoa empreendedora, é uma pessoa que gosta de trabalhar com dados. O inverso dessa pessoa gosta de trabalhar com ideias e não com informações reais. Então, o oposto ao empreendedor é um investigativo. Ele quer se aprofundar no processo. E a mesma coisa acontece aqui, ó. Existe entre o convencional e o realista uma outra seta que quem é convencional ou realista é muito mais aproximado a trabalhar com coisas do que o oposto, se é artístico ou social, que dá preferência a trabalhar com pessoas. Normalmente, quando você descobre os três os 3 níveis que vão ser usados para compor a sigla referente a uma personalidade, esses 3 são conjugados, são ligados sequencialmente. Por quê? Porque a pessoa já tem uma tendência maior a ficar em 3 desses quadrantes do que nos demais. Então, até aqui, tudo bem? Dá um positivo para mim se tiver tudo bem entendido. Robson, ok. Patrícia. Bruno, ok. E a Patrícia está ok porque eu ouvi. Vamos avançar então. Nós vamos para um exemplo aplicado. Então, aqui, olha, foi feito o teste de personalidade. E então nós temos uma pessoa aqui, vamos chamar de Ricardo, por exemplo, e o Ricardo tirou ou fez tais pontuações. Essas pontuações é porque são feitas uma série de perguntas que posiciona ele em relação a 6 personalidades. E essas perguntas têm valores que ele responde de 1 até 10. E o somatório desses valores é que dá este valor encontrado aqui como resultado. Então, nós temos aqui 180 pontos no convencional, 160 no social e assim por diante. O somatório de todos os pontos dele é de 917, é onde ele se posiciona atualmente. Se eu fosse fazer um cálculo da área do gráfico que ele consegue atingir, e ele teria, com a possibilidade de ter feito todos os pontos ao máximo, 403 pontos ainda para crescer. Então, o que que nós fazemos com isso? Uma série de gráficos para visualizar melhor esses resultados aqui. Então, aqui nós temos um gráfico que ele traz por cada uma das personalidades, dos eixos de personalidade, o quanto ele atingiu nesse teste, 180, e em verde,
é o que ele tem a crescer nesse eixo do convencional. E assim vai. Cada um traz isso para verificar de maneira visual aonde é que ele precisa se desenvolver mais na busca de uma abundância, ou muitos preferem ter técnicas de se desenvolver quase ao extremo no que já é bom, para depois começar a desenvolver os demais. Então, um outro tipo de gráfico que se apresenta é uma pizza, que chamamos de gráfico de pizza, né? Esse gráfico de pizza ele traz, da mesma maneira, o quanto por cento ele tem em cada uma dos eixos, né, pelos pontos, sendo que o a crescer é essa fatia maior aqui, no caso, 31%. Tá? 30,53%, aqui está arredondado, 31%. Vamos lá. Mas o gráfico mais utilizado é um gráfico que a gente sobrepõe a pessoa sobre o modelo, né? O próprio modelo que nós temos dentro da técnica que a gente está usando, que é esse gráfico aqui. Este gráfico é plotado os 180, por exemplo, que ele tem do convencional aqui, está entre 200 e 150, um pouco acima da metade, e para cada um dos eixos é feito isso aqui. Então, ele delimita a área de atuação dessa pessoa, do Ricardo. Isso aqui é o Ricardo. E nós vemos aqui rapidamente, nós vamos ver uma interpretação. É mais fácil ver na interpretação porque o gráfico está um pouco maior. Vamos lá, vamos avançar. Aqui eu simplesmente selecionei qual é o maior dos 6, então é o convencional. O segundo, que precede esse maior, é 175, que está no eixo da personalidade empreendedora. E o terceiro está na social com 160. Então, quando nós vemos este gráfico colocado para uma análise melhor, a gente verifica que ele é um CES. Então, ele se enquadra naquelas 720 modalidades nesse caso especial. E se a gente for numa tabela bastante extensa, você vai tirar todas as características que essa pessoa tem. Não é adivinhação. Isso são vários anos de estudo e dependendo de como a pessoa responde o teste, isso aqui chega muito próximo da realidade existente. É evidente que se houver alguma nota sendo colocada fora da realidade, a pessoa não vai obter o que realmente ela está levando a percepção para fora, né? Para fora do seu corpo, através do seu corpo. Então, é fundamental que a gente repita essas questões de quando em quando e que a pessoa responda bem rápido. Não tem muito tempo de pensar. Ela simplesmente é feita a pergunta e ela se posiciona entre 0 e 10 e vê a pontuação que ela tem para aquela pergunta em cima de um determinado eixo. Os eixos não estão identificados, só vão ser identificados depois de que todas as perguntas foram realizadas. São 132 perguntas, para que vocês tenham uma ideia. Aqui, vocês conseguiram entender isso aqui? Está tudo bem? Tudo tranquilo? Como é que está funcionando isso? Vamos lá. Bruno, Robson, Patrícia, precisa botar a mãozinha aí. Isso. Pronto, pode tirar. Então, vamos avançar um pouquinho mais. Esse trabalho de personalidade, ele é muito interessante, porque muita gente não liga isso à espiritualidade, mas é uma das maneiras, das mais seguras que você tem para, digamos assim, criar uma pontuação ou uma distância em relação a como a pessoa chegaria numa plenitude de vida em relação a onde ela se encontra. Eu diria que esse gráfico aqui é de uma pessoa
bastante vivida, porque é bastante abrangente. Geralmente, com a idade, essa área vai crescendo. Então, quando a gente pega uma pessoa que está iniciando, digamos assim, uma graduação e faz um gráfico desse tipo, a gente verifica que essa área é bem menor, está mais centrada e mais afastada das bordas, né? Então, vamos avançando. Nós vimos então que o Roberto ele está primeiramente num eixo convencional, em segunda instância no de empreendedor e na terceira no de social. Essa tabela não é a interpretação total, ela é bastante complexa, são mais de 700, são 720 itens que cada um tem algumas páginas impressas. Depende do que te interessa ver na personalidade, é que você vai realmente buscar o resultado geral, fechado, né, do que é isto. Mas para que vocês tenham uma ideia, aqui nos dá uma degustação da análise. Por exemplo, uma pessoa do tipo convencional, em primeiro lugar, ela terá isso aqui de maneira muito forte, todos esses itens aqui, sendo colocadas na sua vida. Então, qual é o gosto? O que ela gosta? Ela gosta de atingir objetivos claros e é uma pessoa disciplinada. Isso é um traço de uma pessoa convencional. Que valores ela tem na segunda linha? Dinheiro e ocupações comerciais ou políticas. Isso é a preferência dela. Como ela se vê? Se vê disciplinado e coerente. Mais habilidades técnicas do que artísticas. Né? Você vê o convencional é exatamente naquele hexágono que nós vimos, o eixo de personalidade oposto, né? O artístico ao convencional. Por isso nós temos esse resultado aqui. Agora, como é visto? Aqui é como ela se vê e aqui é como é visto pelos demais. Ela é vista sempre como uma pessoa cuidadosa e seguidora de regras. E, finalmente, o que essa pessoa evita em sua vida? Trabalhos sem direção clara. É o oposto aqui, né? Para atingir objetivos claros. Coisas que não estão bem trabalhadas, bem, digamos assim, absorvidas pela pessoa, ela não pega. Em segundo lugar, a gente poderia analisar o empreendedor, né? E verificar que um empreendedor, ele é mais isso, mas em segundo lugar, ele tem como gosto persuadir e dirigir os demais, né? Os valores dele, dinheiro e status social. Aquela pessoa que gosta... O que eu fiz aqui? Aquela pessoa que gosta de aparecer, digamos assim, mais em colunas sociais, está sempre em voga. Como ele se vê? Como líder. Ele se acha um líder, ele se vê como líder, condutor, mais habilidade persuasiva que científica. Ele não é muito chegado à parte científica, mas é conversa mesmo, né? Mais pela palavra, pelo entendimento, buscar persuadir a pessoa do outro lado. Como ele é visto? Como uma pessoa energética, né? Uma pessoa que está sempre querendo argumentar, vai de encontro ao que a gente viu aqui em cima, e articulado, porque ele sempre tem interesses, né? Ele sempre quer persuadir os demais. E ele evita o quê? Tópicos científicos ou intelectuais, porque não é a praia dele, né? A praia dele está em persuadir as pessoas e ficar sobre elas, dar comandos para elas. E essa pessoa que o Ricardo teria num terceiro ponto social, né? Características também bastante interessantes, como, pelo social, o gosto é de ajudar, ensinar, tratar, aconselhar, servir a pessoas.
né? Servir a pessoas. Isso aqui parece antagônico, mas elas não estão na mesma prioridade para a pessoa, não são antagônicos. Ele é mais isso, um pouco menos isso, e o resto deixa de lado para essa análise de Holland. Os valores dessa pessoa que é social. Trabalha para o bem-estar dos outros. Ela serve, né? Então ela tem mais tendência a estar sempre buscando auxiliar os demais. Como se vê? Compreensivo, paciente com sentimentos alheios, mais habilidades sociais do que mecânicas. Quer dizer, era mais voltada à área, né, de humanas do que à área de exatas. É uma pessoa vista como útil, agradável e bem disposta, e ela evita o quê? Atividades técnicas, atividades de exatas, exatamente porque é o lado oposto, né? O lado hexágono faz com que ela se afaste das coisas e dos dados, informações precisas, né? E goste mais de trabalhar com o ser humano, de servir o ser humano, de estar disponível ao ser humano. Então, com essa tabela aqui, nós conseguimos sempre tirar as características básicas da pessoa. Como eu digo, volto a repetir para ficar bem claro, você tem aqui uma sigla, né, no caso dela. Essa sigla, no caso dela, leva a uma tabela onde tem 720 tipos que Holland identificou, e aí você tem isso aqui tudo muito mais expandido, né? Vai ter profissões que a pessoa gosta mais ou está mais preparada para, vai ter mais uma série de coisas, tá? Ligadas à parte profissional, principalmente. Então, aqui é bem geral. Mais uma vez, pergunto a vocês, até aí, tudo tranquilo? Vamos ver os positivos. Robson, Patrícia, Bruno, ok. Então, vamos avançar. Esse assunto aqui, ele é relativamente tranquilo de levar e, então, a previsão que eu tenho para que a gente termine é em uma faixa de 40 minutos, 45 minutos. Então, vamos avançar. Nós vimos aquilo para o Ricardo. O Ricardo é uma pessoa, né? Então, vamos ver como é que isso aqui funciona em grupos, contra objetivos do grupo, né? Da mesma maneira que você vê a personalidade de uma pessoa, você cria um cargo e esse cargo exige habilidades das pessoas. Então, quando eu vou trabalhar em grupo, né, eu vou pegar o melhor que eu posso obter com os componentes do grupo. Então, eu tenho aqui, plotado no gráfico radar, três pessoas. Três pessoas, uma está aí mostrada em azul, outra em verde e outra em vermelho. Mas vocês verificam que o gráfico de personalidade delas, ele é totalmente diferente, né? Se eu levar em consideração os três, seria o contorno externo disso aí, que os três teriam condições de estar trabalhando de uma maneira bem interessante, né? Com bom resultado. Imagine agora que eu trace o objetivo que este grupo almeja alcançar com as necessidades colocadas nesse hexágono laranja. E aí nós entendemos o seguinte: existem pontos da soma das personalidades das pessoas que compõem o grupo que estão acima das necessidades do que eu quero. Vejamos, por exemplo, aqui, com relação a uma personalidade realista. Esta pessoa que está representada em azul, ela supera a necessidade deste objetivo que eu trilhei. Pode ser um cargo, pode ser, na verdade,
uma sessão, né, numa empresa. E nós vamos ver um pouquinho mais à frente com a empresa. Então, o que acontece? Aqui está atendido com bastante margem de segurança. O mesmo acontece aqui e o mesmo acontece aqui. Porém, já a parte de empreendedorismo que era exigida neste nível aqui, já não está sendo atingida por nenhum dos três componentes do grupo. O mesmo acontece aqui e o mesmo acontece aqui. Nós podemos calcular a área total através daquela maneira que eu mostrei para vocês, calcular a área da soma dos três, calcular a área do necessário e verificar qual é a distância entre estas áreas, a distância real. Porque somatório pelo somatório dos três, aqui tem muita coisa acima da necessidade do processo. Então, quando você busca fazer uma colocação de um cargo sobre pessoas que vão buscar o resultado para você, ou de um grupo que está trabalhando para você, né? Você já tem uma ideia de, se eu tiver que investir alguma coisa nesse grupo, eu vou ter que investir nessa área aqui onde eles são deficientes para o cargo. Eu não vou trabalhar, por exemplo, a parte de realismo com eles, nem convencional. Eu vou trabalhar a parte de empreendedorismo. Vou trabalhar a parte do comportamento social, como é que ele vai ficar perante novas pessoas, e o mesmo com relação à parte artística. Muito bem, vamos avançar mais um ponto aqui. Levando em consideração as características do grupo, pergunto: eles possuem as condições de fazer um trabalho com excelência? Vocês podem me responder, se for positivo, com o dedinho positivo. Alguém acha que esse grupo realiza esse trabalho de maneira a cobrir as necessidades de quem o está liderando ou contratando, enfim? Ninguém respondeu nada e está correto. Com certeza não. Então, as empresas ou os grupos, quando você gera um grupo para atender determinada necessidade, se você traça o perfil de personalidades do que tem que ser atendido e você testa as pessoas antes, você põe as pessoas certas nos lugares certos. E a sua probabilidade de ter êxito, de ter excelência, como eu digo, no resultado que eles vão buscar para um determinado objetivo, tem muito mais possibilidades de ser atingido. Tudo bem até aqui? Mais uma vez. Bruno, Robson, Patrícia, vamos lá então. Vamos avançar aqui para encontrando a carreira certa para a sua personalidade, agora uma visão empresarial, né? Praticamente aqui a gente fecha o contexto, nós vamos fechar o contexto da parte de explicações do dia de hoje. Essa visão empresarial, ela leva em consideração o quê? Uma empresa. A empresa tem um determinado nível, vamos estipular uma série de diretorias, comitê de direção, enfim, tem uma série de coisas que geralmente são compostas por pessoas. Então, dentro, por exemplo, da diretoria administrativa financeira, eu tenho aqui duas coisas importantes a tratar. Agora, será que todas as pessoas que eu tenho que estão nesta área a ser tratada atendem à necessidade que eu tenho quando busco a personalidade do cargo ou do resultado que eu desejo com essas pessoas? Bom, isso tem que ser analisado numa empresa em cada área, em cada direção, o que deve ser feito.
Só que só pela direção não se tem um bom resultado, evidentemente, porque eu tenho que levar em consideração o nível das pessoas que trabalham para atender essa direção. Então, eu vou ter que entrar no nível, por exemplo, eu chamei aqui abaixo diretoria de departamento, de administração, no financeiro e assim por diante. Por quê? Porque isso aqui é uma base de um estudo de balance scorecard. Se eu quiser saber por que aqui não está sendo atendido, eu vou verificar em qual destas duas aqui é que está me trazendo esse problema em maior proporção. E vou atacar primeiro estas situações antes de outras, né? Então, aqui eu não estou sendo atendido em alguma coisa na diretoria que cuida de administração e finanças, né? Só que existe um perfil de cargo para administração e outro para finanças, que somados geram esse da diretoria. Eu vou fazer a análise, então, para cada um destes cargos, primeiro para a administração e depois para a parte de finanças, e posso estar localizando aí onde está o meu problema, né? O que está acontecendo que eu não estou obtendo resultado? Se porventura eu tenho um departamento desses, eu peguei aqui diretoria de vendas, tem dois departamentos, diretoria de vendas, o departamento sul e o norte. O norte, digamos, está sendo aberto agora, só tem uma equipe trabalhando. É válida a análise. Mas no sul, eu posso ter alguma coisa acontecendo de não ter os resultados que eu procuro. Da mesma maneira, eu vou ter que pegar cada loja, cada situação que está aqui embaixo, né, e verificar de onde vem o problema para que se corrija o problema, né? Então, o que é, na realidade, ter uma visão empresarial? É fazer uma separação das unidades de negócio da empresa e verificar como estas unidades de negócio da empresa estão evoluindo com relação a poder atender esse nível de responsabilidade, né, que está previsto para atingir o cargo. Evidente que para fazer isso aqui manualmente numa empresa é quase, digamos assim, é quase impossível, principalmente se for uma empresa muito grande. Empresas pequenas que conhecem essa metodologia, elas podem se corrigir rapidamente e começar a crescer de uma maneira mais adequada para enfrentar o mercado, pelo menos com as pessoas que estão, digamos, sendo colocadas, né? Estão sendo contratadas. Então, você contrata as pessoas adequadas para os lugares adequados, né? Não é simplesmente uma entrevista para verificar se é só, digamos assim, se a pessoa tem uma apresentação boa, se a pessoa é social. Às vezes, numa entrevista, a pessoa pode ser social, mas se você analisar a personalidade, vai aparecer alguma coisa um pouco diferente aqui. Então, grandes empresas têm isso aqui sendo feito. Eu estou falando de IBM, eu estou falando de HP, estou falando do grupo Tata, na Índia, né, que é muito grande. Foram anos e anos desenvolvendo sistemas para que possa suportar esse estudo aqui. Por quê? Porque eles querem prestar um serviço excelente. Eles querem cada vez mais colocar os seus executivos, os seus funcionários de qualquer nível, na verdade, em treinamento para expandir as suas personalidades para que possa cada vez mais ter melhores resultados. Então, a aplicação da inteligência espiritual dentro de uma empresa, ela parte desse pressuposto aqui. Então, o que nós temos que ensinar essas pessoas? Basicamente, para que essas empresas tenham uma evolução desse quadro de pessoas, algumas coisas fazem com que, no caso na inteligência espiritual, essas competências aumentem a partir do momento que a pessoa já tem um bom
coeficiente de inteligência espiritual, ele já consegue entender o ambiente que ele vive, né? A Terra, o universo em que ele está, como algo de maneira holística. Então, ele sabe que há dependência de tudo para com tudo, de tudo para com todos, né? E aqui eu estou falando de pessoas, que é uma parte importante do processo empresarial. Mas muitas vezes, quando você analisa a parte holística, você tem que ver o ambiente que essas pessoas estão. Se não estão apinhadas todas num espaço muito pequeno e ali eles têm que produzir, é muito barulho, é muito confuso. Tudo isso faz parte de uma análise que complementa esta análise aqui das pessoas, né? Muito bem. Eu com relação à explicação em si, eu paro aqui, né? Eu queria dar uma ideia para vocês de como é aplicado na prática o uso dos testes de personalidade para que nas empresas você tenha resultados diferentes dos resultados que até então são obtidos. Bom, eu abro aqui para pergunta. Se alguém quer fazer alguma pergunta em relação a todo este assunto aqui. É só abrir o microfone e falar. Pode falar, acho que. Pode falar, Bruno. Tá me ouvindo? Ah, ok. Sim. O que acho mais interessante do que você falou até aí, pai, é que, no meu caso, por exemplo, muito cedo eu acho que eu estava de encontro com tudo. Aí, sempre aquela pergunta, não sei se foi sorte ou não, a gente nunca sabe, né? Tem pessoas que já escolhem desde pequeno e vão e chegam lá. E tem pessoas que dão voltas e voltas, algumas acabam achando e outras achar, né? Tudo isso. No meu caso, eu fui um dos que comecei certo, entortei por uns 15 anos e depois eu voltei e me achei de novo. Tenho amigos que nunca se acharam, ou não acreditam neles, digamos, e tem outros que se acharam desde muito cedo, nunca nem errou o caminho. É super bem sucedido desde sempre. E nesse teste, se, vamos dizer assim, começar a se aplicar em tudo que é criança ou em todos os seres humanos, a ideia é que acabaria com isso, é isso? Tipo, É, na, desde cedo. na verdade, Bruno, aqui a luta no bom sentido, né? É de que a gente consiga desenvolver nas pessoas o conhecimento, não só o conhecimento, como um estudo profundo sobre como ele deve participar de um mundo holístico, porque senão ele acaba atrapalhando os que querem participar. Em outras apresentações eu falei que a grande proporção do mundo não pensa. Nós estamos em números da ordem de 95% das pessoas. Se a pessoa não estudar e saber que pode ter um balizamento pelo quociente de inteligência espiritual dela, né? É como você disse, pode passar uma vida inteira simplesmente acreditando naquilo que foi colocado em sua cabeça quando era pequeno ou na sua juventude e nunca ter questionado uma, uma verdade que ela tenha no seu subconsciente e executa sempre daquela maneira. Então, isso aqui está ligado a você buscar um sentido na sua vida. E não só você, porque como é holístico, você tem que se preocupar com todos que estão ao redor. Se eu quisesse falar de escrituras, hoje a lei que nós temos com relação a, ao Novo Testamento, ela simplesmente nos diz claramente que nós devemos amar o nosso próximo como a si mesmo. Então, como eu melhoro o meu ambiente? Se eu consigo mostrar para as pessoas que existem coisas boas para serem feitas para que elas tenham uma vida melhor e conseguir mentoreá-las para que elas atinjam, né, um nível de melhoria. Primeiro vai ser da sua casa, da sua família, depois na empresa ela pode, onde ela trabalha, começar a atuar levando esses ensinamentos aí
e vem fazendo com as pessoas para que elas entendam, depois para toda a empresa, não mais só na seção, departamento dele. Depois uma empresa começa a mostrar que está sendo trabalhada desse jeito, Google, por exemplo, é assim, aquelas do Vale do Silício, Estados Unidos, todas trabalham com isso. Então é difícil você ter pessoas em postos errados. Agora imagine, aqui no Brasil nós temos empresas que são ditas familiares. O que são empresas familiares? O chefe de família lá, o maior, cria a empresa e vai empregando pessoas da família. Que chance uma empresa dessa tem para ir para um mercado, uma empresa familiar, mercado muito grande, se todos têm a mesma base desde quando nasceram e os ambientes que frequentam? É muito difícil, são quase todos mais parecidos um com o outro do que alguns com muita diferença, a não ser aquele que é a ovelha negra, né? É o contra, e na verdade é o que talvez traga o resultado melhor para essa família posteriormente. Só que ele precisa fazer com que todo esse conhecimento venha para essa família. Eu, particularmente, participei de um projeto no Grupo Algar, em Uberlândia, que era exatamente isso, uma empresa de família, faturando já há uns 3, 4 anos da ordem de 250 milhões de reais e não conseguia superar aquilo ali. Eles contrataram uma pessoa que era da BU, da França, da empresa que eu representava, e eu participei desse projeto, para que ele, então, trocasse aquele âmbito familiar daquela empresa para um âmbito competitivo, para poder começar a ter uma receita melhor no mercado. E veio da Itália um capitão de submarino que era especialista em estratégia, que veio fazer aqui o papel do mentor lá na Algar. E em 2 anos, a Algar saiu de 200 milhões de reais de faturamento, bateu 2 bilhões e meio. Agora, a família ficou contente? Não, porque estava cheio de parente encostado, que nem política, né? Cheio de parente encostado. A política também não é para ser assim, né? Mas, enfim. E esses caras não produziam nada. Aí chegou no limite de que aqueles todos que produziam já estavam no limiar máximo de produção da parte que eles conheciam, né? E foi neste momento que na minha vida eu comecei a entender o valor de você que tem uma empresa treinar seus funcionários. Não é que você chega e manda todo mundo embora. Não. Tem pessoas que são muito bem sociáveis, excelentes relacionamentos, mas precisam desenvolver algumas outras coisas. Então a empresa propicia. Eu mesmo nessa empresa francesa fiquei praticamente 18 para 19 anos. Eu, quando comecei a trabalhar, era um técnico, simplesmente. Saí de lá como um diretor executivo para a América, para as Américas, né? Englobando a América do Sul, Central e os Estados Unidos, a América do Norte, né? E Canadá. Então, se eles não tivessem trabalhado a minha pessoa, eles poderiam não ter resultado nenhum, né? Então, só coloquei esse exemplo meu pessoal e falei um pouco sobre grupos familiares. Então, eles crescem bem até um ponto, né? Por exemplo, quando a família é uma família de judeus, eles têm resultados antes de chegar no ponto de ter que abrir para um estudo desse tipo, geralmente atingem pontos maiores, porque eles são mais equilibrados nesses gráficos de personalidades. Eles têm toda uma crença, todos eles têm aquela crença, todos eles se posicionam daquele jeito, né? Na base. E aí depois um ou outro cresce para um lado ou para outro, mas a nível da família geralmente fica na base. E também eles chegam num ponto em que eles não conseguem crescer mais. E aí fica estagnado. Respondi tua pergunta, Bruno? Respondeu. Respondeu bem, inclusive, porque faz o que? Um mês e meio atrás,
Eu tentei, inclusive, contratar um serviço da Algar e eles me provaram exatamente o que você me falou aí. Hum. Estou sem resposta até hoje e coloquei no Reclame Aqui. Mas é isso aí. Acho que você respondeu bem mesmo. Depende muito da pessoa, né? E conforme a pessoa acho que vai para cima, pelo que eu entendi, ela, como é que eu posso dizer, ela tem a condição de puxar outras e ajudar outras que estão embaixo aí no âmbito mais profissional, né? Mas É, comece em casa. eu ainda vou fazer em algum momento uma live dessa sobre liderança. E, e o que você está falando é muito voltado à liderança, né? Porque muitas pessoas acham que eles são líderes, né? A verdade é uma só. Para ser um líder, você tem que ter uma amplitude, uma visão, um estudo muito elevado, porque mexe com pessoas de tudo que é personalidade nas equipes que eles lideram. Só que ninguém é só líder, ele também é liderado. Sempre que você é líder para alguma coisa, mas em outras você é liderado por outros. Então você tem que saber fazer o teu melhor. E os grandes líderes, líderes mesmo, eles entram para dentro da equipe e trabalham de maneira muito forte aqueles pontos negativos das pessoas que estão fazendo a equipe, porém não deixam de salientar e fortalecer os positivos, porque todo mundo tem pontos positivos e negativos, né? Eu preciso trabalhar os negativos para melhorar no todo, mas eu não posso deixar de fazer o elogio e chamar a atenção de que a pessoa é muito boa para outra coisa. Isso abre um relacionamento fundamental para você ter comprometimento das pessoas dentro dessa equipe de liderança aí com o objeto que a equipe tá buscando. Entendeu? Então é isso. Obrigado. Tá. Robson, uma perguntinha hoje, Robson? Não, Jorge, eu vi a sua aula e a gente sente na empresa que trabalha isso que acontece aí, né? O pessoal, às vezes, mal locado, né? A Sim. pessoa que é muito boa numa coisa e está colocada num lugar que ela não produz. Talvez se essa empresa tivesse essa preocupação, tivesse uma produtividade bem maior, né? É. E a gente percebe isso no dia a dia, com as pessoas que você trabalha e você percebe, rapaz, a pessoa é tão boa nesse sentido, mas nesse aqui ela não dá certo, entendeu? Até tem erros, às vezes, que o pessoal promove um sujeito que está tendo um excelente resultado para ser o gerente do todo, coloca ele como líder. E aí a parte de gestão dele não funciona, entendeu? É, E aí complica, ele perde um bom colaborador do dia a dia e cria um péssimo gestor, né? É bem comum isso aí acontecer, né? é, Agora, é interessante, na área médica, por exemplo, isso aqui já é divulgado há muitos anos, mas é raro você ver um empreendimento hospitalar onde o gestor está preocupado em trabalhar isso, né? é verdade. Não é muito fácil de encontrar, não. Mas, ok. Então, hoje eu tinha isso aqui para falar para vocês. Eu agradeço aí a presença de vocês. Isso está sendo gravado, tem muito mais gente que vai ver. Esse ponto de vocês perguntarem também ajuda a trazer mais exemplos, elucidar para quem vai ver posteriormente, né? E tem meu contato aí no final também, né? Eu finalizo aqui, então. Deixa eu dar condições de finalizar. Finalizo aqui, então, com uma outra frase que eu fiz, né? E a gente precisa pensar nisso. Com base nos objetivos, nós temos que criar unidades de negócios nas empresas com base na personalidade dos associados.
trazendo, então, o comprometimento maior dos mesmos com relação à empresa, ao mesmo tempo em que os colocará na direção de uma vida voltada à abundância. Se um empreendedor, se um dono de empresa faz isso, ele só não traz o comprometimento para a empresa, não. Porque essas pessoas vão ter que crescer no seu conhecimento e sair da ignorância que tem com relação à sua própria família. Porque eles vão se estar mais comprometidos, entendendo mais do que eles estão fazendo, por que eles estão na empresa, e vão ter um grau de satisfação muito maior, porque vai refletir também no lado familiar e no seu próprio interior. Ele vai começar a pensar, né? E buscar alternativas melhores. Bom, termino aqui, né? Tenho, como sempre, gratidão ao Criador e a todos vocês por esse nosso encontro. Ok. Muito obrigado, então, pessoal.